Hello, bananas! How are you? Hoje na aula, cujo nome é I Believe I Can Fly, a gente vai aprender várias coisinhas muito úteis para vocês. Vamos começar com essa frase: I believe I can fly, que significa eu acredito que eu posso voar. Olha que coisa cheia de positividade. Então, o que significa esse can? Vou usar o quadro para a gente poder entender isso melhor. O can, ele é bem facinho de ser usado, na verdade. A tradução de can é poder. Ou seja, se a gente pensar no verbo poder, ele pode ser usado em três casos. No de habilidade, eu posso fazer tal coisa porque eu consigo fazer tal coisa. Eu vou até adicionar a palavra conseguir aqui, porque em português muitas vezes a gente vai expressar a habilidade como conseguir. Em inglês aí você quer. Permission, tipo, eu posso fazer tal coisa? Tipo, pedindo permissão. E nesse caso, o can ele tem um sinônimo, que é may. Vocês podem usar o may também. E o might, no caso de possibilidade. Mas hoje a gente vai focar no can, ok? E no caso aqui de possibilidade, você pode falar, pode ser que seja bom. Pode ser que aconteça. Possibilidades. Os modal verbs, que no nosso caso aqui vão ser o can, o may e o might, eles têm algumas regrinhas. Quais são as regrinhas deles? Eles não têm S. Então, não existe cans. É he can, she can, I can. O can ele não ganha conjugação diferente. Outra coisa que a gente precisa pensar no can é que depois dele sempre vai vir um verbo. Se eu falo eu posso, sempre tem uma ação depois. Eu posso fazer, eu posso ser, eu posso ir. E no caso da gente estar usando o can, apesar desses verbos depois estarem no infinitivo, eu não vou usar o to. Então eu não posso falar I can to go, é I can go. I can to be, é I can be. Não tem esse to depois. E outra coisa que a gente precisa prestar atenção nos modal verbs é que eles são independentes. Eles são mais ou menos igual o verbo to be, quando a gente está falando de interrogativa e de negativa. O do e o does não podem ajudar o can. O can se basta, ele faz tudo sozinho. Então, na interrogativa, né, se é uma interrogação, vai ter uma inversão. O I can vai virar can I. E na negativa, que eu tenho que ter um verbo depois o not, vai ficar I can not. Bem fácil. Trouxe alguns exemplos para vocês aqui de como a gente pode usar o can. I can play soccer. Eu consigo jogar futebol. Que nesse caso, eu falando isso é mentira. Mas a gente pode prestar atenção aqui, ó, que nós temos o can, ele está seguido de um verbo sem o to, e aí o resto da frase segue a ordem normal. E aqui a gente está expressando a habilidade. Do mesmo jeito que a gente fala o how can I say. Como eu posso dizer? Como eu consigo dizer? How can I say this in English? Aqui a gente está falando can I porque é uma pergunta. Can I ask a question? Aqui também a gente está invertendo porque é uma pergunta sem o to, por causa do can, a gente não pode usar o to. E nesse caso aqui, caberia usar o may. May I ask a question? Daria na mesma. Como eu digo que o may e o might são verbos modais, assim como o can, eu quero dizer que todas essas regras se aplicam ao may e ao might também. Você vai usar o may e o might do mesmo jeito que você usa o can. Até porque os dois também significam poder. Eles só são usados para casos diferentes. Do mesmo jeito que se você vê uma pessoa fazendo alguma coisa que ela não pode fazer, você pode falar para ela, you can't do this. Você não pode fazer isso. You can't do this. E aí você também pode falar, you may not do this. Você não tem a permissão. You may not do this. Uma coisa legal do may é que quando a gente fala, por exemplo, pode ser com o may, né? Maybe. Essa palavra junta, maybe, significa talvez. Que pode ser e talvez são a mesma coisa, né? E indo para possibilidade, a gente está falando aqui, it can be good, pode ser bom, percebendo que a gente está usando it, mas o can não ganha S. E aí aqui eu poderia sim usar might, it might be good, daria na mesma. Posso falar, I might go to the party. Eu posso ir à festa, é possível? Não sei ainda. I might go. Ou I can go.
Beleza? Todos entendemos? Espero que sim.